Aleluia. Graça e paz, amada igreja. Nosso Deus é bom. Em todo tempo, nosso Deus é bom. Você está feliz de estar aqui? Glória a Deus, eu também estou feliz de estar aqui. E eu espero que você também esteja feliz em estar aí na tua casa, cultuando ao Senhor, em nome de Jesus. E nós vamos fazer algo aqui. Eu creio que esse é um culto, não tenho dúvida que nasceu no coração de Deus, para te alcançar no profundo. O meu temor é enorme para entregar aquilo que Deus colocou no meu coração, lá no meu secreto, durante essa semana, lá no meu quarto. E eu tenho feito uma oração para Deus, para este culto. E eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Você crê nisso? Aleluia. E eu creio também em nome de Jesus. Depois, no final desse culto, eu tenho um recado para você, mulher. Em nome de Jesus. Algo tremendo vai começar a acontecer amanhã. A partir da nossa primeira segunda-feira do mês. Vai ser um mês extraordinário para mim e para você. Aleluia. Então vamos lá. Você pode olhar para o seu irmão aí à distância, claro. E eu olho para aqueles que estão nos assistindo. E você pode dizer aí, olhando para ele, diga aí: Deus te abençoe com santidade. Pois sem santidade, ninguém verá a Deus. Você crê nisso? Então fica de pé. Mais uma vez. Claro que você crê, porque isso é bíblico. A palavra do Senhor nos diz que sem santidade não há possibilidade de vermos a Deus. Sem santidade não há como conhecermos a Deus. E tem coisas mais profundas para que o Espírito Santo venha revelar ao meu coração e ao teu coração sobre santificação. Mas antes eu queria fazer mais uma oração, porque a casa do Senhor também é a casa de oração, e nós devemos orar constantemente. Amém? E eu quero orar com você, eu quero te convidar a fazer uma oração, todos nós juntos como um só corpo. Porém, igreja, eu quero te convidar a fazer uma oração com muita transparência e com muita verdade. Sabe, uma oração sem máscara. Uma oração sem criarmos personagens de nós mesmos. Mas eu quero te convidar a se apresentar a Deus exatamente como você está. E talvez você possa se perguntar aí no teu secreto: Senhor, mas eu não sei como eu estou. Eu creio que Deus vai usar essa palavra para te mostrar até o final do culto como você está. E eu quero ler com você um versículo antes de nós orarmos juntos hoje, como igreja, como um corpo. Um versículo que lá no meu secreto Deus me trouxe à memória. E esse versículo está lá em Lucas, capítulo 19, versículo 13. Você não precisa abrir a Bíblia. Eu quero ler para você. Capítulo 18, versículo 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Que coisa extraordinária, igreja. Sabe, queridos, eu entendo que essa deveria ser a oração da noiva para com o Senhor na nossa geração. É esse tipo de oração que Deus tem desejado escutar de mim e de você. Uma oração com muita transparência e com muita verdade. Aqui a Bíblia diz que o publicano, ele estava diante de Deus, estava declarando, através da oração, que ele estava em pecado. E nós precisamos ser transparentes com Deus. A igreja precisa reconhecer, e quando eu digo igreja, eu não estou me referindo apenas à Igreja Batista Ágape, de São João da Boa Vista, mas eu estou dizendo, em relação à igreja global, a igreja na terra, precisa reconhecer que a igreja ainda está muito em pecado.
Por isso nós precisamos aprender com esse publicano, a orar como esse publicano orou. Um homem que se apresentou diante de Deus e que reconheceu que havia pecado na vida dele. É interessante que quando eu olho aqui, eu não vejo um homem apontando o pecado do outro, mas eu vejo um homem apontando o seu próprio pecado. E eu queria te convidar para fazer isso na presença do Senhor. Eu queria te encorajar a parar de olhar para aqueles que estão ao teu redor. Eu queria te encorajar a parar de olhar para o pecado do teu irmão e olhar para o teu pecado. Porque essa deveria ser a nossa oração. Como igreja na terra, essa deveria ser a nossa oração. Você está pronto para isso? Aleluia. Então você vai repetir aí, põe a mão no teu peito. E você vai dizer aí, na presença de um Deus que já se faz presente no meio de nós. E aí em alta voz nós vamos dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Endireita os meus maus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Continue com seus olhos fechados e eu vou continuar a nossa oração. Pai, obrigada, porque o Senhor não nos deixa confundido. Quando nós te buscamos, o Senhor se revela. Por isso eu quero te agradecer por este culto, por esta noite. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é Deus para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos. E a minha oração para este culto nesta noite: Pai, tira a tua igreja do engano. Tira a tua igreja do engano. Pai, essa igreja nasceu não para agradar homens, mas para agradar a Deus. E sobre esse púlpito, eu quero declarar na tua presença e perante todos, que eu não estou preocupada com aqueles que possam não gostar da mensagem que o Senhor me entregou para ser liberada nesta noite. Eu não estou preocupada, porque o maior propósito desta igreja na terra está primeiro em te agradar e pregar a santificação. E assim será, assim será, assim será por todos os dias da nossa vida. Essa é a minha oração, Senhor, de todo o meu coração. Fala conosco, Espírito Santo. Vem sobre nós com tua glória essa noite. Vem com o peso da tua glória essa noite. E muda-nos, porque grande é o que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Você está pronto? Aleluia, eu espero que sim. Aleluia. Então você pode se assentar. Bem, Deus começou a me dar essa palavra na quinta-feira, lá no meu secreto. E desde quinta, Deus está borbulhando coisas tão tremendas ao meu coração. E Deus me deu um tema para esta noite. Para quem me conhece sabe que eu gosto de colocar nome nas mensagens que Deus coloca no meu coração. E Deus diz que essa noite, o tema para este culto desta noite seria santificação. Agora é interessante, igreja, eu não sei se você reparou, espero que sim, que desde o começo do ano, o Espírito Santo tem insistido em falar com a noiva sobre santidade.
como Deus tem falado ao nosso coração sobre santidade. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos revela que a santidade ela é algo tão profundo, ela é algo tão essencial na vida daqueles que servem a Deus, que a Bíblia diz que sem santidade não há como ver Deus, não há como conhecer a Deus. Agora, mais profundo, o que Deus me disse lá no meu secreto: sem santidade não há como você ter parte com Deus. Diga misericórdia. Sem santidade não há como você ter parte com Deus. Meu Deus. E o Senhor tem insistido em falar, em ministrar o coração da noiva sobre santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. E Deus me levou para um capítulo. Eu quero que você vá até lá. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura da palavra a partir do versículo 1 ao 21. Você está lá? Amém. Aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dízelo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, e dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns
aos outros no temor de Deus. Que Deus nos abençoe tremendamente na revelação dessa palavra direta ao teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Bem, esse capítulo é um capítulo tremendo. É um capítulo que tem tudo a ver comigo e com você. A Bíblia tem tudo a ver comigo e com você. A Bíblia é algo tão atual, principalmente para a nossa geração. Meu Deus! Como a Bíblia é atual para a nossa geração. E quando você olha para esse capítulo, é um capítulo que Paulo estava sendo usado por Deus para trazer exortações à igreja de Éfeso. E eu quero dizer para você que esta é uma noite de grande exortação para com as nossas vidas. Da parte de Deus. E glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque toda exortação que vem da parte de Deus, ela tem a ver com grande preservação. Porque todo aquele que recusa a exortação que vem do Pai, esse é destruído. Mas para que eu e você não sejamos destruídos, nós precisamos abrir o nosso coração e ter um coração humilde e puro para receber toda a exortação que vem da parte de Deus. Porque aquilo que vem da parte de Deus é para preservação. Preservação. E esta noite é uma noite de exortação. E você vai entender por quê. E é tão tremendo esse capítulo ao qual Deus me trouxe à memória. Porque Paulo aqui, ele está trazendo exortações à igreja de Éfeso. E exortações específicas, a pontos específicos ao qual aquela igreja precisava mudar. E esta noite também, mais uma vez, Deus será claro e muito transparente comigo e com você em relação àquilo que nós devemos tanto mudar. E Paulo então ele traz exortações àquela igreja. E duas coisas que Paulo pontua sobre aquela igreja. A primeira é sobre o amor. Paulo está exortando aquela igreja ao amor. E nós vamos ver isso um pouco mais profundo esta noite. E Paulo, ele traz uma exortação àquela igreja ao amor, mas também ele traz uma exortação àquela igreja contra a toda concupiscências da carne. Então a exortação de Paulo àquela igreja é sobre o amor, mas também sobre as concupiscências da carne. E quando eu olho para esse capítulo, a primeira coisa que o Espírito Santo me revela e começa a me mostrar é que Paulo aqui, ele está ensinando aquela igreja a ter muito cuidado no seu caminhar com Deus. Igreja, nós precisamos ter cuidado na nossa caminhada com Deus. Paulo, aqui através dessa exortação, Paulo está dizendo àquela igreja que aquela igreja precisa rever os seus comportamentos diante de Deus. A nossa geração, e quando eu falo a nossa geração, eu não estou falando daquela que nós ainda temos que ganhar para Jesus. Eu estou falando de uma geração que já está ganha, de uma geração de dentro, de uma geração de filhos de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa caminhada com Deus. Nós precisamos rever a nossa conduta diante da presença de Deus. Por quê? Porque os dias são maus, igreja. Porque você crendo ou não crendo, a volta de Jesus está próxima. Os sinais estão prontos. Se você olhar tudo isso que está acontecendo, tudo isso tem a ver com Deus. Porque 2020 é o ano da justiça. Desde o ano passado Deus tinha dito isso para nós. Que de fato Ele é amor, mas Ele também é justo. E na justiça de Deus não há permissividade.
Na justiça de Deus não há justificativa. A justiça de Deus é trabalhada com sim, sim, não, não. E a igreja precisa voltar ao sim, sim, não, não. E esse é o tempo. Essa é a hora e não vai haver outra para a nossa geração. Nós precisamos rever a nossa vida com Deus. Nós precisamos rever a nossa conduta durante a nossa caminhada com Deus. Porque os dias são maus. Nós precisamos nos preparar para a volta de Cristo. Paulo também está dizendo aqui da importância da igreja ser cheia do Espírito Santo. E quando eu olho isso, eu falo, Senhor, que coisa linda, porque eu não sei se você tem reparado, eu espero que sim. Uma outra coisa que Deus tem muito falado conosco esse ano é de sermos cheios do Espírito. Esse é o tempo, essa é a hora de não mais sermos dirigidos pela nossa alma, porque a alma gera destruição. Domingo passado, mais uma vez sobre esse púlpito, o Senhor foi muito transparente com a igreja, dizendo que a base para o nosso corpo e para a nossa alma é o Espírito. Por isso tão necessário andarmos em Espírito e não mais na alma. Porque domingo passado o Senhor também disse com muita clareza através da Bíblia, da palavra, que somos seres espirituais que habitamos um corpo. Meu Deus, como Deus tem falado conosco. Sabe o que Deus falou no meu coração, lá no meu secreto? É que Deus vai usar o mês de julho com grande misericórdia para com as nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós não podemos mais viver segundo as práticas do pecado. Igreja, nós não podemos mais viver segundo a prática pecaminosa da nossa alma, da nossa carne, segundo os desejos errados do nosso coração. Há coisas na nossa vida, de fato somos falhos, todos nós. De fato, todos os dias erramos. Mas o que Deus tem falado ao meu coração, lá no meu secreto, é que há coisas na nossa vida que não podem mais nos acompanhar. Porque se te acompanhar, você nada vai desfrutar. Há coisas na nossa vida que nós precisamos deixar agora. Por isso o mês de julho é o mês da transformação. Não há mais possibilidade de continuar caminhando com Deus, com algumas coisas em nossas vidas, com alguns comportamentos tão errados em nossas vidas. Sabe? E Deus me disse que esse era o tempo do nosso velho homem morrer. Pela revelação da palavra. Mas sabe que é triste, igreja? É que não está faltando revelação. Pelo contrário. Eu entendo que não só sobre essa igreja, mas sobre muita igreja na face da terra, o Espírito Santo muito tem se revelado. Porque está escrito que nos últimos tempos o Espírito Santo vai falar com a noiva. E muito o Senhor tem falado conosco. O problema
não é falta de revelação. O problema da nossa geração é falta de submissão à vontade de Deus. Uma vontade que é tão boa, perfeita e agradável. Sabe, todos nós aqui, desde as crianças que estão aqui, todos nós temos acesso à palavra de Deus. Tem alguém aí que não tem acesso à palavra de Deus? Todos nós temos. Seja agora aqui na igreja, como seja lá na tua casa, todos nós temos acesso à palavra. E a palavra, querido, ela é muito clara. A palavra, ela é muito transparente em revelar a vontade de Deus para com as nossas vidas, em qualquer área. O problema é que existe uma geração de filhos de Deus que finge não ouvir, que finge em não saber e que finge em não entender. Porque todos nós temos acesso à palavra. E essa palavra, ela é clara para todos aqueles que buscam a Deus, porém, com o coração quebrantado. Quando nós buscamos a Deus com um coração humilde e quebrantado, nós jamais ficaremos confusos em relação à vontade de Deus para com as nossas vidas. Sabe, 2020 é o ano que Deus preparou, que Deus separou, para que a nossa adoração a Deus, como povo de Deus, como noiva, para que o nosso cultuar a Deus deixe de ter um cheiro tão mau e passe a ter um cheiro suave e agradável às narinas de Deus. Meu Deus! E nós não podemos perder essa chance. Quantos das gerações passadas perderam a chance? Literalmente deixaram de viver, literalmente deixaram de desfrutar. A nossa geração não pode perder essa chance. A chance que o Espírito Santo tem nos dado de mudar a nossa adoração, de fazer com que a nossa adoração deixe de ter um cheiro ruim, para de fato ter um cheiro bom e tão agradável às narinas de Deus. Porque o que está reservado para a nossa geração é infinitamente maior do que Deus reservou para gerações passadas. Porque a Bíblia diz que para a nossa geração, o que Deus reserva para a nossa geração é coisas maiores, coisas altas, coisas melhores. E Ele não mente, Ele não falha. Mas nós precisamos deixar de falhar. Nós precisamos acordar. Nós não podemos deixar passar despercebido algo tão glorioso que o Espírito Santo tem liberado sobre a igreja, sobre a nossa geração. Porque tudo que Deus liberou sobre a nossa geração vai acontecer. Porque tudo que foi liberado sobre essa igreja, sobre a tua vida, vai acontecer. Mas eu quero abrir um parênteses, vai acontecer. Mas isso é totalmente dependente de você. Depende de você, porque senão não vai acontecer. Você está entendendo? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Então a primeira coisa que Paulo exorta aquela igreja é sobre o amor. Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre isso. Sabe, igreja, a nossa vida, ela precisa ser dominada pelo amor. Se você quer ser imitador de Cristo, se você quer
ser discípulo de Jesus, você precisa entender esta noite que a tua vida precisa ser dominada pelo amor. Caso contrário, você não vai ter parte com Deus. Você sabe o que é isso? Caso contrário, essa geração não entrará no reino de Deus. Porque o amor é essencial na vida daqueles que servem a Deus. E nós precisamos entender o que de fato Deus espera de nós. Muito mais do que conhecer sobre o amor de Deus, o que o Espírito deseja de mim e de você é que sejamos dominados por esse amor de Deus. Caso contrário, você nem parte com Deus você vai ter. A nossa vida precisa ser dominada pelo amor. Mas que amor é esse, pastora? Que amor é esse? Paulo deixou muito claro para aquela igreja que amor é esse. O mesmo que Deus tem te amado. Com o mesmo amor que Deus tem te amado a cada manhã. Um amor imerecido e incondicional. Com o mesmo amor que tem feito com que eu e você não sejamos consumidos. Porque se não fosse pelo amor de Deus, nós já seríamos totalmente queimados. Então, nós como igreja, precisamos entender que mais do que saber sobre amor, nós precisamos permitir que esse amor que vem do Pai para com as nossas vidas, nos domine. Domine nossa mente e o nosso coração. Um amor que não está condicionado nem por aquilo que acertamos na presença de Deus, muito menos por aquilo que erramos, porque todos nós erramos. Mas ainda assim, Ele decidiu nos amar. Então escute o que eu vou dizer, igreja. Se você quer ter parte com Deus, se você quer entrar no reino de Deus, mais do que saber, você precisa revelar esse amor através de você, uns para com os outros, independente daquilo que as pessoas ao teu redor possam te fazer. Sabe, e o Senhor disse para mim, sabe o que está acontecendo com essa geração, filha? É uma geração que muito quer receber amor, porém retém o amor. O amor de Deus tem sido retido. Isso é uma vergonha. Dentro da casa do Senhor, no meio do povo de Deus. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos como o mundo está sem amor. É compreensível. Mas é vergonhoso olhar para o povo de Deus e está tão difícil encontrar amor. E nós precisamos saber que ser dominado pelo amor que vem de Deus não está em apenas receber amor, mas está em decidir amar aqueles que estão ao nosso redor, independente, porque esse é o amor que Deus tem te amado. Independente dos teus acertos, independente das tuas falhas, Ele tem te amado. Porque, sabe, igreja, amar só aqueles que te fazem bem. Amar só aqueles que te amam, até o mundo faz. E eu digo a você
Porque a palavra nos diz que a igreja não foi colocada na terra para se igualar ao mundo. Mas a igreja, ela está na terra para fazer diferença no mundo. Mas quando nós olhamos para a igreja, nós falamos: Senhor, tem misericórdia. Uma noiva que retém, que recusa a revelar amor, que recusa a se submeter a um dos maiores mandamentos que Deus entregou para a igreja na terra, e que acredita que mesmo assim vai ter parte com Deus. E Deus me disse no secreto: não terá parte com Deus, nem entrará no reino de Deus. Por isso tão necessário a gente acordar e não perder a chance que Deus está dando para a nossa geração. Porque Ele é amor, mas Ele é justo. Sabe? E aí a gente pergunta para Deus: Senhor, mas mesmo o Senhor nos amando tanto assim, e somos tão falhos, por que a igreja tem tanta dificuldade de revelar amor? Por que a igreja fica tão parada nessa área? Por que a igreja não compreende que isso é tão fundamental? Que sem isso, muitos não verão a glória de Deus, nem entrarão no reino. E o Senhor falou assim para mim lá no meu quarto: sabe por quê, filha? Eu já tinha te dito por quê, filha. E imediatamente o Espírito Santo me trouxe à memória, no começo do ano, que Deus me disse que a noiva chegou a um ponto de ser amante de si mesmo. Um povo amante de si mesmo. Meu Deus, é muito sério. Eu não sei se você sabe, eu espero que sim. Se você não souber, ou se você finge não saber, eu quero dizer para você que quando você olha para o livro de Apocalipse, isso é tão sério, que a Bíblia diz que nos finais do tempo, a última igreja, que é a igreja da nossa geração, o amor de muitos se esfriaria. Você tem noção do que é isso? O amor, muitos vão recusar revelar amor. E por isso, o seu amor por Deus também se esfriará. E você sabe qual é a consequência disso? Quando a Bíblia diz: ei, é para a nossa geração, você precisa acordar, que o amor de muitos vão se esfriar. Você sabe o que significa isso? É que muitos, eu não estou dizendo daqueles que estão lá fora, muitos que estão dentro da igreja, não vai perder a salvação, porque eu creio que salvação não se perde. Mas escute o que eu vou dizer: mas muitos vão deixar a salvação. Diga misericórdia. Você sabe o que o Espírito Santo fala para a nossa geração através da palavra? Que essa geração que é fria no amor, você sabe o resultado disso? É uma geração que vai deixar a salvação, ou seja, não entrará no reino de Deus. Tem misericórdia. E a igreja está brincando, achando talvez que quando chegar no último dia, no final, quando Jesus vier nos buscar, vai conseguir dar um jeitinho. Não vai, vai ficar.
E a nossa geração tem um papel fundamental para preparar a volta de Cristo. E Cristo está voltando, por isso a nossa geração é a geração de obras maiores. Mas se você não compreender, você vai ficar. Foi o que Deus falou para mim no quarto. Uma geração cujo será fria no amor, que não permite ser dominada pelo amor, que não permite revelar amor, exatamente como recebe amor. Essa geração vai deixar a salvação, querido. Meu Deus! Está escrito. E Deus não vai mudar a Bíblia por causa de você. Deus não vai mudar a Bíblia por causa de mim. Está escrito, está escrito. E nós precisamos essa noite, mais do que entender, como o pastor diz, mas estar atento, atender. Como que é a palavra? Atender, mais do que entender, mas atender essa palavra. Está me entendendo? Quanto é sério isso? E tudo isso por quê? Porque a nossa geração é uma geração amante de si mesmo. E todo aquele que se torna amante de si mesmo se torna idólatra. É o que Deus falou para mim, idólatra. Idólatra de si mesmo. Uma geração idólatra de si mesmo. E Deus abomina a idolatria, igreja. Uma geração idólatra porque tem um coração duro. Um coração duro. E como Deus tem falado ao nosso coração, como Deus tem ministrado. Eu não sei quem lembra aqui, mas no começo do ano o Senhor me disse assim: mais do que limpar as nossas vestes, é tempo de limpar o nosso coração. Você sabe por quê? Porque coração tem a ver com o nosso caminhar. Esse é o tempo da nossa conduta com Deus mudar, endireitar. E aí eu pergunto para você, igreja, como é que o meu coração começa a ser aplanado? Como é que o meu coração começa a ser endireitado? Você sabe como? No começo do ano Deus também diz para nós, meu Deus, quando você olha para o livro de Isaías, você aprende como que é ter um coração aplanado. Sabe como começa a ter um coração segundo a vontade de Deus? Sabe quando nós começamos a ter uma caminhada que agrada a Deus? Quando nós permitimos que a santidade do Senhor comece primeiro pela nossa boca. Por que a boca, pastora? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E Deus tem falado isso conosco. O quão sério é permanecer na presença de Deus com lábios puros, impuros e sujos. É impossível você ser dominado pelo amor de Deus se você não souber controlar a tua boca. É impossível você revelar amor, você se submeter ao padrão de Deus, se você não permitir que a santidade comece primeiro no teu falar. E sabe, quando nós olhamos para a nossa geração, a gente vê uma geração cujos lábios são muito impuros, cujas palavras são indecentes, tolas e sujas. Lábios que contaminam, lábios que julgam, lábios que falam mal. E o pior, lábios que é falso no amor. E Deus também tem dito para nós que Ele não vai tolerar no meio de nós falsidade no amor. Porque o amor que vem do Pai para mim, para você, é verdadeiro,
é puro, é genuíno. Então cabe a mim e a você revelar o mesmo amor, com a mesma proporção. E aí quando eu li esse capítulo 5, eu estremeci, porque Deus disse assim para mim: sabe, filha, lábios impuros, julgamento, falar mal, ser falso no amor, contaminar, tudo isso, você sabe o que acontece diante de Deus? Você precisa saber, porque está na palavra. Tudo isso causa ira no coração de Deus. Eu estremeci quando Deus me disse isso. Se você olhar esse capítulo 5, Paulo deixa claro. Ira no coração de Deus. Porque Ele é amor, mas Ele é justo. Então, todas as vezes que você não permite a purificação dos teus lábios, e todas as vezes também que você empresta os teus ouvidos para ouvir aquilo que é impuro, você causa ira no coração de Deus. Diga misericórdia. E aqui Paulo está dizendo que a ira de Deus virá sobre quem? Sobre os desobedientes. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. De fato, Ele é amor. E Ele é tão amor que está nos dando essa palavra essa noite. Mas para aqueles que não entenderem e que não atenderem aquilo que Deus quer, está escrito que a ira de Deus virá sobre esses. A ira de Deus virá sobre os desobedientes. Porque Deus não tem prazer na desobediência. Olha o quanto é sério isso. Como é sério isso. Você prestar um desserviço para o reino. Quando você abre a tua boca para falar aquilo que não presta. Olha como é sério quando você também empresta teu ouvido para ouvir aquilo que não presta. Nós causamos ira. A nossa geração tem causado ira no coração de Deus. Tem misericórdia. Por isso esse é o tempo de nós batermos no peito e dizer: misericórdia de nós, misericórdia de nós, misericórdia de nós. Para que essa ira não venha sobre ti. Mas para que a nossa casa seja alcançada com grande favor e benevolência. Porque está escrito que para aqueles que amam a Deus, para aqueles que praticam os mandamentos de Deus, há uma benevolência que nos encontra, que nos acha, que nos encontra, que nos acha. Em nome de Jesus. Chega. Nós temos que, hoje, essa noite, nós não podemos mais ficar permitindo sermos tão enganados por nós mesmos. Parar de ficar prestando um desserviço dentro da igreja, tanto dentro quanto fora. Chega de conversas tão tolas, porque isso causa ira no coração de Deus. Sabe, é tão tremendo isso, que é como se Paulo olhasse para aquela igreja e falasse assim: ei, vocês se esqueceram de onde vocês vieram? Vocês se esqueceram que vocês vieram da lama, da sujeira, da escuridão, e Deus, pela sua grande misericórdia, trouxe vocês para a sua maravilhosa luz. Mas mesmo vocês na luz, permitem continuar sujos? Como pode? Mesmo na luz, a igreja tem insistido em permanecer tão suja.
Por isso tão necessário a gente mudar. O nosso comportamento precisa mudar. É Deus que está falando conosco. Ninguém vai poder reclamar lá na frente. Deus está falando com todos, nos 4 cantos da terra. Igreja, o nosso comportamento precisa mudar. Deus tem coisas extraordinárias para acontecer. Mas isso é fruto de uma geração que será dominada pela vontade do Pai, que é tão boa, que é tão perfeita, que é tão agradável. Sabe, o nosso comportamento, ele precisa ser como de pessoas que vivem na luz da palavra, e não um comportamento igual das pessoas que estão na escuridão. Você sabe o que é andar na luz? Segundo a luz da Bíblia, Paulo fala: bondade, justiça e verdade. Uau! Bondade. Que bondade é essa que vem de Deus? Você sabe o que é ser bom aos olhos de Deus? É estar disposto a pagar o mal com o bem. Ei! Nós precisamos acordar. Meu Deus. Pagar o mal com o bem. Você está disposto a isso? Eu espero que sim. Porque se você não estiver disposto, você não pode ter parte com Deus. Porque para ter parte com Deus, a gente precisa negar nós mesmos. Para que Ele cresça. Para que Ele viva. Para que a vida e vida e abundância de Deus verdadeiramente se revele. Não só em nós, mas também através de nós. Bondade. Justiça. Gente, a justiça de Deus não é como o mundo. Porque a Bíblia fala que a nossa justiça, ela é trapo de imundícia, ela é suja. Ela não nos leva a lugar nenhum. E verdade. O que você externa tem que condiz, tem que estar alinhado com aquilo que está dentro de você. Caso contrário, você está longe da verdade. Você está entendendo, igreja? A importância disso. Nosso comportamento precisa ser como pessoas que vivem na luz. A luz da Bíblia. E o padrão de Deus reflete bondade, justiça e verdade. Sabe, esse capítulo, resumindo, é como se Paulo estivesse falando assim, ó, presta atenção. Antes que seja tarde demais. Presta atenção na sua maneira de viver. Presta atenção no seu comportamento. Não seja como ignorante. Não seja como os nécios. Mas seja como sábios aos olhos do Pai. Não busque a sabedoria do mundo, mas busque a inteligência de Deus. Como foi pregado domingo passado. Igreja, é tempo de se consertar. Antes que seja tarde. Porque grandes coisas estão por vir. E nós precisamos entender que sem a revelação do amor, através das nossas vidas, nós não podemos ter parte com Deus. Nem entrar no reino de Deus. Deu para entender? Deu para atender? Mais do que entender? Em nome de Jesus. Outra coisa, que Paulo faz exortação sobre o amor. E ele fala também sobre o quê? A concupiscências da carne. E aí ele aponta para a prostituição. Querido, como Deus tem falado conosco também. Você sabe o que é prostituição? Segundo a luz da Bíblia. Prostituição é todo ato de imoralidade sexual. Então vamos lá. Filme pornô tem a ver com prostituição, pastora? Claro. Pornografia, revista, filme, site, prostituição. Adultério tem a ver, pastora, com prostituição? Tem. Sexo antes do casamento tem a ver com prostituição? Tem. Então escute isso, igreja.
Assim como a falta do amor na nossa vida bloqueia a santidade, sem santidade nós não veremos a Deus. A prostituição também bloqueia a santidade de Deus na tua vida. E sem santidade, você não pode desfrutar do que Deus tem para a tua vida. E se você está recebendo isso, nesta noite, é porque Deus te ama tanto. Deus tem tanta coisa linda para fazer na tua vida que você precisa acordar hoje e deixar esse mau caminho. Caso contrário, não há como você ter parte com Deus. A prostituição te impede de desfrutar o melhor de Deus. A prostituição te impede de desfrutar de coisas maiores e melhores. Prostituição te impede da santificação. Meu Deus! Entendeu isso? E outra coisa que Paulo fala sobre as concupiscências da carne. Ele fala de prostituição, ele fala de falta de amor, e aí ele fala, e entenda que essa falta de amor tem a ver com a boca, tem a ver com os lábios. E aí ele fala também da avareza e da impureza. Você sabe que tipo de avareza é essa que Paulo está falando? Dessa impureza que precisa sair no meio de nós, para que a gente possa viver o melhor, porque está na essência de Deus ser galardoador daqueles que o buscam. E quando eu fui buscar, eu falei, santo Deus... Querido, essa avareza, essa impureza, ela aponta para uma ganância de alma. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. Para uma ganância de alma. Ela aponta para uma ingratidão da alma. Uma alma que nunca é satisfeita. Que vive ingrato. Que nunca dá valor naquilo que já tem em Deus. E você sabe o que acontece com os ingratos? Isso é bíblico também. Você sabe o que acontece com aqueles que são ingratos e aqueles que murmuram? Você sabe, igreja? Deveria saber. Te impede de receber aquilo que é de Deus para a tua vida. Morre no deserto. Permanece no deserto. Murmuração e ingratidão te faz permanecer no deserto. Tem misericórdia. E nós estamos vivendo uma geração de ganância de alma, que nunca está bom. Está sempre insatisfeito. Nunca consegue dar valor naquilo que já tem em Deus. Como é que Deus pode te colocar o muito, se você não consegue ser fiel nem no pouco? De fato, Deus nos colocará, assim como já tem nos colocado. Meu Deus, esse ano, quantas vidas nós estamos abençoando, muito além do que a gente podia imaginar. Mas ainda muito mais que Deus está falando no meu coração, não só sobre a igreja, mas sobre as famílias da igreja. Mas como é que Deus pode confiar a sua casa, a sua família, se você não consegue ser grato nem por aquilo que você já tem em Deus? E eu vou falar uma coisa para você. Se nós olhássemos com os olhos espiritual e com o coração quebrantado para aquilo que já temos em Deus, só sobraria gratidão no nosso coração, na nossa boca. Nós temos mais do que merecemos. Nós temos mais do que precisamos. A igreja, Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Mas essa ganância de alma faz com que o povo de Deus não consiga enxergar isso. Meu Deus, que tristeza isso. Imagina o coração de Deus. Meu Deus, tem misericórdia. Imagina a tristeza que isso pode gerar no coração do nosso Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Sabe, essa ganância de alma, ela aponta também para a ingratidão, mas ela também aponta para uma cobiça. E Deus tem falado muito conosco esse ano, né? De uma cobiça de alma. Sabe, de você nunca estar satisfeito com o que você tem, porque os seus olhos estão sempre para aqueles que estão ao teu redor, por aquilo que aquele irmão tem. Seja grato pelo que você já é. Seja grato por aquilo que você tem. Para de ficar olhando na vida do irmão. Como Deus tem falado isso para nós. E aí, um resumo de tudo isso.
A falta do amor, lábios impuros, prostituição, ganância de alma, ingratidão, cobiça. Tudo isso passa a ser um pacote só aos olhos de Deus. E Deus dá um só nome para tudo isso. Sabe como que Ele chama esse povo? De um povo idólatra. Porque quando você deixa de se submeter à vontade do Pai, você se torna idólatra. Você se torna amante de si mesmo. E olha o que Ele fala. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou um impuro, ou avarento, ou seja, tudo isso, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Santo Deus, tem misericórdia da igreja. Nós precisamos nos preparar. Porque sem preparação ninguém verá Deus. Porque sem preparação ninguém vai subir. Porque sem preparação ninguém vai ter parte com Deus. Sem santidade não tem como. E 2020 é o ano que a gente vai ver muito Deus. Imagina 2021, querido. Deus não vai falhar em nada que Ele falou. Se não acontecer, não foi porque Deus falhou, mas foi porque você não quis. Porque para aqueles que querem, vão viver. Vão viver. Está entendendo? E aí, olha só, ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meu Deus. 2020, o ano do amor, mas o ano da justiça. O ano do levantar, mas o ano também do grande derrubar da parte de Deus. Porque de Deus não se zomba. E nós precisamos mudar o nosso comportamento para que a ira de Deus não nos encontre, mas só a misericórdia e a benevolência. E aí versículo 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te resclarecerá. Meu Deus, desperta, igreja. Desperta, igreja, porque coisas maiores e melhores estão por vir. Deus não falha, igreja. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Desperta desse sono, igreja, em nome de Jesus. E permita ser dominado pela palavra do Senhor. E então verás o Senhor. Então contemplarás a glória do Senhor. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque Deus está cumprindo tudo que Ele disse para nós. Que primeiro veria o basta de Deus. Nós estamos vivendo o tempo do basta de Deus. Mas depois do basta de Deus, a glória da segunda casa descerá. A glória da segunda casa descerá. Então desperta. E eu quero terminar exatamente como Deus mostrou. E Ele me levou para Gênesis capítulo 4. E Deus falou, filha, mas ainda assim eu tenho misericórdia. Ainda assim eu estou batendo na porta dessa geração, da minha noiva. Eu estou batendo na porta, filha. Exatamente como eu sempre bati na porta de geração a geração. Olha lá o que Deus faz em Gênesis capítulo 4. Batendo na porta de Caim. Meu Deus. Versículos 6 e 7. E o Senhor disse a Caim, por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeras, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. Gente, eu quero que você preste muita atenção nessa última palavra. E sobre ele dominarás. Meu Deus. Sabe, o Senhor está batendo na porta de Caim. E está dizendo, ei Caim, eu estou batendo na tua porta. Porque eu estou te dando uma chance. Eu quero dizer para você que será que se você não fazer o bem, eu também farei o bem para você. Mas sabe, se você insistir em fazer o mal, você será dominado pelo mal. E a consequência é muito triste, igreja. Em nome de Jesus, que essa palavra
seja o bater na tua porta, vinda de Deus para você, antes que você seja dominado pelo mal. Você sabe o que acontece com a geração de Caim? O coração de Caim era um coração duro. Ele não deu atenção às palavras de Deus, ele não se atentou às palavras de Deus para com a vida dele. Você sabe qual foi o fim da geração de Caim? Só vou ler para você. Descendentes de Caim, sabe como foi que eles terminaram? Os descendentes de Caim terminou com o dilúvio nos dias de Noé. Santo Deus. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que significa isso? A Bíblia está dizendo que os descendentes de Caim, eles terminam no dilúvio. Eles ficam. Porque você sabe muito bem quem subiu naquela arca. Ei, Jesus vai voltar, Ele está voltando. Não permita que o pecado te domine. Não permita ser dominado pela escuridão. Porque se você for dominado pela escuridão, não só você, mas a tua geração vai ficar. Diga misericórdia. Santo Deus, tem misericórdia. E Deus está batendo na porta da igreja global, nos 4 cantos. E Deus está falando, em nome de Jesus, não permita que o pecado te domine. Não permita que a escuridão te domine. Deixe que a luz da palavra entre. Para que tu e a tua casa tenham parte com Deus. Para que tu e a tua casa entre no reino de Deus. E olha como que Paulo termina, gente, que coisa linda. Olha como nós deveríamos, olha como deve ser a nossa conduta. À luz da palavra. Olha como deveria ser o nosso ajuntamento. Seja dentro da igreja como fora da igreja. Em qualquer lugar. Eu creio nisso. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, exatamente como Deus estabeleceu na palavra. Temer a Deus é fazer exatamente o que Deus estabelece na sua palavra. Assim deveria ser a igreja. É uma pena que a igreja ainda não está assim, mas ela vai ficar com um povo. Com um povo específico que Deus está separando mesmo nos 4 cantos da terra. E eu espero que essa noite Deus te encontre. Eu espero que a tua casa seja contada. Contada realmente para o lado de dentro. Uma geração que vai entrar no reino dos céus. E não uma geração que vai ficar do lado de fora. Você está entendendo? Em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Nós servimos um Deus que não mente. E tudo que Deus tem falado, Ele tem se cumprido. Tudo. E eu me lembro perfeitamente do ano passado que Deus falava, o basta de Deus. Nós estamos no basta de Deus. Mas há um tempo também. Quando esse tempo acabar, a glória virá. Então desperta. Porque se você não despertar nesse tempo de basta, você não vai viver. Mas eu creio que o desejo de Deus, o desejo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que todos nós venhamos desfrutar. Por isso, nessa noite, Ele está batendo na porta do teu coração. Ei, se atente a essa palavra. E não permita que você seja dominado pela escuridão do pecado. Porque se isso acontecer, se isso acontecer, essa geração ficará. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós venhamos permitir essa noite que não sejamos mais dominados pelo mal.
Mas que Deus também nos faça lembrar que cabe a nós a escolher a quem servir. Quem você quer servir? A Deus ou ao diabo? A Deus ou a você mesmo? Escolha hoje, porque Ele não te impedirá. Escolha hoje quem você quer servir. É tempo de rever as nossas condutas. E a primeira coisa que a gente tem que rever essa noite é a nossa boca. Deixar de ter uma boca tão impura para ter uma boca santa para a glória dele. Seja dominado pelo amor. Sai da prostituição. Não seja avarento e nem impuro. Que a tua alma deixe de ser gananciosa a ponto de não reconhecer nada que Deus está fazendo. Tira a ingratidão, tira a murmuração do teu coração. Tira a cobiça. Se alegre. Porque Deus é fiel. E fiel é o Deus que te deu a promessa, fiel é o Deus para cumprir. Mas depende da tua conduta. Assim como Deus falou para Caim, se você mudar a tua conduta, eu também farei bem a você. Eu também me manifestarei com favor a você. E Deus está falando para mim, para você essa noite, que Ele deseja se manifestar para a tua vida, para a tua casa em favor. Mas depende de você. Não permita que o mal te domine. Em nome de Jesus. Amém? Fica de pé então. E rapidamente, Deus estava falando no meu coração desde quinta essa palavra, porque eu estou entendendo coisas muito profundas lá no meu secreto. Inclusive esse mês de julho vai ser um mês extraordinário. Deus disse que tem que ser um romper. Por quê? Porque Deus tem coisa boa para te entregar. E a gente não pode perder a oportunidade disso. Nós estamos passando pelo basta. Mas esse período vai acabar. E Deus está falando profundamente com essa palavra, com as palavras que eu vou liberar amanhã para você, mulher, em nome de Jesus. Esteja aqui à noite, convide uma mulher, você que está me ouvindo, que não é da nossa igreja, esteja atento, não perca esse culto amanhã. Em nome de Jesus, eu profetizo que a tua vida nunca mais vai ser a mesma depois do mês de julho. Em nome do Senhor Jesus, a nossa vida não pode ser mais a mesma depois do mês de julho, para que todos vejam que foi a mão do Senhor quem fez. Em nome de Jesus, nós precisamos mudar. Porque Deus tem coisa boa para nós. E Deus estava falando tudo isso comigo. E aí eu peguei meu celular e fui ver a devocional do nosso Ministério Adoração, né? Que o Lupete é líder. E eu falei, Senhor, que coisa tremenda. Querida, a mesma palavra. E o Senhor falando com a igreja. E eu falei, que coisa tremenda. E eu pedi para o Lupete, bem rapidamente, por conta do nosso horário. Eu quero que ele só testemunhe, porque eu quero que você entenda que essa igreja ela é regida não por homens, mas pelo Espírito através de homens. E Deus está falando. Deus está falando, é um só Espírito. Cadê minha máscara? Eu pedi até uma máscara para ele, porque ele tirou uma foto, né? Lá no devocional, ele com essa máscara aqui, ó. E eu pedi, eu quero uma também. Aqui, ó. Vamos mudar a igreja? Vamos mudar a igreja. Porque você não tem noção com o que Deus está preparando para você e para a tua casa. As coisas velhas têm que ficar para trás. Amém, graça e paz. Acho melhor tirar a máscara, porque é exatamente isso que Deus ministrou no meu coração. Nós estamos vivendo um momento em que o mundo tem passado por algo novo, que tem levado as pessoas a mudanças de comportamento. Voltados para a higiene, aqui mesmo nós estamos operando um culto de uma forma diferente. E isso tem afetado a saúde das pessoas, afetado a economia. E por conta disso nós estamos tendo cuidados com higiene, lavando mãos, trocando roupas. Dentre todas as coisas, também usando uma máscara. Uma máscara que tem o objetivo de nos proteger e proteger o nosso próximo, caso algum de nós venha a ter aí essa doença Covid-19. E esse período, eu acredito que todos nós temos refletido sobre o que tem acontecido no mundo.
E essa reflexão ela tem que nos remeter a algumas mudanças. E eu tenho observado as máscaras e Deus tem falado ao meu coração. E trazido experiências boas e experiências ruins em relação àquilo que sai da nossa boca. Se eu perguntar para vocês, o que motivou você estar aqui de máscara? Certamente por conta da lei, certamente para você proteger o seu próximo e você ser protegido. E a outra pergunta que eu faço é: o que tem impedido a gente de fechar a nossa boca para as coisas que não criam valor, para as coisas que não edificam, da mentira, de falar mal das pessoas? Porque quando nós ofendemos em palavras, quando nós falamos mal, nós estamos desprotegidos. Quando nós fazemos isso, nós ferimos também alguém com uma enfermidade, e também nós somos feridos. E Deus me deu uma devocional para hoje e para todos os dias da semana. Eu compartilhei com a pastora e eu vi a minha face com esse versículo que eu vou compartilhar lá em Provérbios 13:3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios a si mesmo se arruína. Então eu entendi que nós, o mundo inteiro, está cuidando de várias coisas aí, todo um cuidado, mas não tem cuidado de suas palavras. A reclamação continua, a mentira continua, palavras de ofensas, palavras torpes continuam. E de que adianta a gente clamar para que cesse o tempo da máscara, cesse o tempo dessa pandemia, se os nossos lábios continuam a gerar uma enfermidade para o mundo? Então isso talvez seja normal para o mundo mentir, seja normal para o mundo falar mal, reclamar, mas para nós que conhecemos a verdade não é normal. Isso é para líderes de igrejas, isso é para membros do corpo de Cristo. É chegado um tempo da gente usar uma máscara e refletir naquilo que nós temos falado e abrir a nossa boca para aquilo que traz salvação, edificação e que glorifica o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Que coisa linda, né, igreja? Que coisa linda. Até nessa máscara, se a gente estiver sendo dirigido pelo Espírito, a gente vai entender que tem um propósito, que Deus está falando conosco. É tempo. A nossa boca, aquilo que sai da nossa boca traz proteção, não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós possamos, a partir de hoje, trazer preservação para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Porque grandes coisas o Senhor tem para fazer. Você crê nisso? Em nome de Jesus. E eu queria te convidar a louvar a Deus. Que essa noite você não perca essa chance. Que esta noite seja a oportunidade que Deus está nos dando para que a ira de Deus que virá, porque está escrito, está na palavra, que virá para com os filhos desobedientes, não venha sobre nós, mas que sejamos encontrados com a benevolência do Senhor, de geração a geração. Amém? Fecha teus olhos, nós vamos orar. Pai, obrigada. Obrigada pelo teu amor, pelo teu amor, amor que nos cura, amor que nos preserva, amor que nos faz ficar de pé e receber aquilo que não merecemos e contemplar aquilo que está em teu coração.
Obrigada pelo teu amor. Que amor é esse que insiste em bater na porta do nosso coração? Que insiste em bater na porta, muitas vezes, de um coração tão duro. Mas ainda assim nos diz que se nós nos atentarmos para aquilo que o Senhor está nos dando, certamente o bem do Senhor nos encontrará. Certamente seremos achados com um bem maior. Obrigada, Espírito Santo, porque eu creio num tempo de coisas novas, porque eu sei que o Senhor não vai falhar, porque eu sei que o Senhor cumprirá. Mas a igreja precisa acordar, porque só vai viver aqueles que não permitirão em serem dominados pelo mal. Então nós queremos abrir o nosso coração essa noite. Nós permitimos que a tua luz entre e faça verdadeira morada. Tem misericórdia de nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, endireita nossos caminhos. Transforma-nos nesse mês, para que verdadeiramente nós possamos desfrutar. Em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar cada casa, cada família, não só dessa igreja, mas todas as famílias que estão me ouvindo. Com coração quebrantado, com coração quebrantado, a qual Deus não desprezará. Mas ele tem que ser quebrantado, porque se ele for duro, o Senhor não entrará, e essa geração ficará. Então dá-nos um coração quebrantado esta noite, que não venhamos a negligenciar a chance que o Senhor tem dado à nossa geração de desfrutar do bem maior de Deus para com as nossas vidas. Essa é a minha oração para todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te convidar a adorar o Senhor como nunca, em transparência e em verdade, para que esta noite o Espírito Santo venha te selar com o bem maior e não com o mal, em nome de Jesus. Amém.